Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Esse podcast aqui acho que vai ser especial. Por quê? Porque eu tô com um cara, né, Dr. Eduardo Picanso aqui. Daqui a pouco ele vai se apresentar e tal. Mas deixa eu só fazer uma pequena introdução. Tô com um cara que tá desbravando uma área que eu acho que o dentista não tem a noção do quanto é importante, né, doutor? Verdade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, trocando uma ideia, e ele foi falando umas coisas para mim, eu já fui ficando abismado aqui, mas ele vai contar tudo para vocês. Doutor, quem é você? Vamos lá. Aquela propaganda, eu sou você amanhã. Eu sou Eduardo Picanso, tenho 29 anos de formado hoje, não sei se você está vendo ao vivo ou está vendo gravado, mas a gente está em 2024, esse ano eu faço 52 anos de idade e 30 de profissão. Dentista formado pela UF e procurei me especializar em tudo que a profissão oferece na parte operacional. Tá. Eu fiz o mestrado em reabilitação oral, especialista em implante, cirurgia avançada, prótese e harmonização orofacial. E sou um apaixonado por tudo, por endodontia, por tudo. Porque eu tenho uma crença que eu preciso ser muito bom em diagnóstico de uma forma ampla Tá. para propor planejamentos que sejam mais completos e saber fazer execução com manejo de intercorrência. Então, eu busquei ser esse profissional, porque, na verdade, eu quando comecei, estava lá no 5º período de faculdade, eu comecei a acompanhar um dentista que era bom em tudo. E aquela crença que muita gente tinha, você não consegue ser bom em tudo? Não, isso não é uma crença, porque eu via ele sendo bom em tudo. Entendi. Então, assim, se você se dedica a conhecer profundamente uma especialidade e depois se dedica profundamente a outra, você não esquece a primeira. O que acontece é, a maioria das pessoas não se dedica profundamente para fazer nada, às vezes nenhuma. Então, quando ele não faz duas, faz três, faz quatro... Ele não fica bom em nenhuma, né? O problema é que ele não faz nada direito, não é que ele fez várias, é que ele não faz nada direito. Às vezes ele só tem uma e às vezes essa uma ele não faz direito. Então, é um movimento muito mais interior do que essa rotulagem que a gente vê por aí. Então, se você quiser ser bom em alguma coisa, você vai ser, e a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do desenvolvimento empresarial que a gente não tem nas faculdades. Né? Então, eu acho que isso já é um assunto pra gente colocar em pauta, porque realmente, né, quando você pergunta pro dentista qual a sua profissão, ele fala dentista, mas ele é um empresário, né? Só que ele entende isso sem absorver a informação. Certo. Ele não internaliza o que é ser empresário, porque se ele soubesse, ele não fazia um monte de cagada que ele faz. Verdade é essa. Literalmente, né? Verdade é essa. Porque o que acontece? O modelo educacional brasileiro, ele foi criado lá, pautado lá na Revolução Industrial, Tá. e forma pessoas com cultura de emprego. Sim. Então, você está acostumado desde o colégio, você tira uma nota acima de 7, você vai passando, você entende aquela coisa que é o operacional, você não tem um senso crítico de raciocínio estimulado, e aí você acaba a faculdade, você continua com o mesmo comportamento na faculdade, tira 7 passos, Você vai pra se chopada, escolariza, né? Você não aprende, né? e aí acaba a faculdade, você quer o quê? Um lugar para trabalhar. É verdade. Você quer um emprego, porque o modelo de cultura é de emprego, só que a gente não fala sobre isso. Sim. Quando você vai montar um consultório, e às vezes muita gente entra na faculdade para ser um profissional liberal autônomo, mas não se prepara para ser. Ele só sabe fazer operacional, ele só sabe ser mão de obra. E aí são conhecimentos independentes, podem ser complementares, se você quiser ser os dois, mas são independentes. Eu falo, você quer trabalhar como dentista, você vai fazer uma faculdade de odontologia para você aprender a ser operacional. Quanto tempo você leva para se capacitar para ser operacional? 4 anos de faculdade, ou 5, 8 horas por dia, todo dia. Você se capacita durante 4 anos, 8 horas por dia, todo dia para ser operacional. Quantas horas você se dedica para ser empresário, para aprender? Verdade. Então, é como se eu fosse um empresário, eu falo assim, não, eu não quero passar pela jornada de fazer odonto. Eu sou empresário, eu sei gerir meu negócio, eu vou assistir 10 aulas de endo, 10 aulas de prótese, 10 aulas de implante, 10 aulas de ROF, E eu vou começar a e trabalhar. eu vou começar a trabalhar como dentista. É esse mesmo Sensacional, comportamento Exatamente. que o dentista tem e ele acha que consegue. Só que enquanto você não aprende a pensar no porquê você faz o que você faz, e começa desde a criação de marca, a criação de marca é precedida de você definir de uma forma muito clara e consciente e intencional a sua missão, visão e valores. A missão, de uma forma muito clara, o que eu faço, para quem que eu faço, que é meu público-alvo, como que eu faço, porque meu marketing de diferenciação vai ser no como que eu faço, por isso que eu sou diferente, e por que eu faço o que eu faço. Porque eu posso atrair pessoas pelo valor que a marca está entregando. A visão onde eu quero chegar, muita gente não tem isso,
e os valores que são os valores das minhas crenças que eu defendo Seu propósito. e que eu vou trabalhar exatamente isso na marca. O meu branding é qual é a visão de mundo e transformação que eu quero propor com a marca que eu estou criando. O dentista, ele nunca estudou isso, porque ele nunca quis. Não é porque a faculdade não deu. Porque eu dou essa aula há 21 anos que eu ensino isso. 21 anos. E eu não sou o primeiro. Então eu aprendi com alguém. Sim. Então, assim, a pessoa, ela escolhe onde ela aloca o tempo dela. Você está alocando o tempo meia hora por dia, 1 hora por dia rodando feed, ou estudando algo que seria interessante para esse elemento da formação empresarial dele. A gente tem no negócio 3 níveis: nível estratégico, tático e operacional. O estratégico e o tático, eu tenho que botar na minha autorresponsabilidade que eu não sei isso. Então, quem é que eu vou contratar um mentor ou um professor para poder aprender um curso? Eu falo, você quer aprender karatê? Você compra um curso online aqui, assiste uma aula, você sabe karatê? Não. Obviamente. Você vai ter que ver várias vezes, você vai ter que fazer repetições, você vai contratar um professor e aí você vai desenvolver aquela habilidade. A mesma coisa com formação empresarial. Sim. Eu tenho um dado do Sebrae que 70% quebra em até 5 anos. 70%. Pô, será que não está claro para quem está entrando no mercado? Assim, cara, se eu não me preparar para isso, é mais fácil eu estar nos 70 que nos 30. Exatamente. É muito mais fácil. Exatamente. Então, e você acha que os 70% que estavam lá, o cara investiu $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 100 mil para montar um negócio. Você acha que ele queria quebrar? Lógico que não. 70% queria quebrar? Não, ele quebra porque não tem o preparo. Então você pode aprender no amor, nesse papo aqui, ou na dor. Quando você quebrar, você trabalhou 10 anos, 15 anos, 20 anos e não sobrou dinheiro, aí aquilo que o Eduardo falou. Pô, até hoje não recuperei $1 milhão do meu investimento inicial no negócio. Cadê esse $1 milhão? E às vezes quando o cara quer tentar se reerguer, ele já não tem peito, já não tem força para se reerguer. Exato, porque isso acaba entrando na minha formação de preço. Quando, assim, o que eu estava falando do missão, visão e valores, Certo. eu vou criar a marca em função disso. Perfeito. Da marca, que é a visão de mundo que eu tenho, se você pegar e comparar, por exemplo, qual é a marcas famosas, valiosas, Apple. A Apple é uma marca que ela não tem um telefonezinho no logotipo, é uma maçã. É o pecado original. Então, pessoas que se sentem criativas, disruptivas, conectam ao valor da marca. Sim. Quem compra Samsung não compra isso, compra custo-benefício, porque o celular é muito parecido, só que é outro público. Sim. Se você pegar a Nike, ela tem a proposta de valor que qualquer um pode ser atleta. Just do it. A Nike não faz propaganda da sola do tênis, do couro do tênis. Não, é o valor. É o valor, exatamente. Então, quando eu trago isso para o meu negócio, qual é a proposta de valor que a minha marca está transmitindo, para qual público eu quero sensibilizar isso e qual a visão de mundo que eu tenho. A maioria, como nunca estudou, não tem visão de mundo nenhuma e a marca não presta, ele se posiciona como um prestador de serviço, porque a marca dele não vale nada, porque não tem valor, não vale que não tem valor. Sim. Então eles colocam lá, quando eu trabalho com meus mentorados, o Golden Circle, tá? Que vem, pega aquele Simon Sinek, começa pelo porquê. O centro do círculo é porque você faz o que você faz. Você vai atrair várias pessoas e tribos pelo porquê. Em volta tem o como você faz, que é isso que te diferencia dos outros. E mais externamente, o que você faz. Exatamente. Como é que os dentistas se posicionam? Eduardo Picanso, implantodontia, Hoff prótese. Eu só falo o que eu faço. E aí isso não conecta. O seu paciente nem sabe o que é isso, né? Porque não conecta. Né? Mas isso é a falta de preparo do profissional em entender o que é marketing. Marketing é estudar o mercado, me comunicar com o mercado e fazer essa comunicação de a minha linha editorial, eu entender as dores desse mercado, as necessidades que eles têm, que eles já perceberam ou não por trabalhar o funil de consciência, e eu virar objeto do desejo desse mercado quando eu trabalho conexão afetiva da minha marca. Doutor, você falou que você tá ensinando isso há 21 anos, certo? Desde 2003. Né? E você já deve ter enfrentado muito até preconceito em cima disso. A gente fala, isso é besteira, tal, não sei o quê. E hoje, vamos lá, hoje, qual que é a sua visão hoje, assim, do mercado? Fala, poxa, qual que é a porcentagem, vamos lá, se você pudesse planificar uma porcentagem de dentistas que já estão se preocupando com isso. Fala, isso realmente é importante. Eu te falo que tem um oceano azul porque eu vou te dar 2 caminhos. Tá. 1% ou menos está de verdade se preocupando com isso. 1%, assim, realmente fala, isso é importante para mim. Porque o que acontece? Esse movimento que a gente tem, do que eu falei do modelo educacional, a grande maioria dos brasileiros, ele não quer aprender a pensar na coisa. Se você pensar na técnica, é a mesma coisa. Ele quer um protocolo, ele quer uma receita de bolo, ele quer um script. Sim. Então, dá um script para minha secretária, uma planilha de gestão, ele não quer aprender a pensar. Isso vale para técnica
Se você Tá. aprende porque você faz o que você faz, é porque é base comportamental, é interna. Certo. Por que eu faço o que eu faço? E vale para a parte empresarial. A grande maioria compra treinamentos que te dão receitas de bolo e falam para você, não, você não tem que pensar nada. Você já Eu pega quero esse a modelo planilhinha pronto aqui, vou lá, jogo os dados. você vai só pagar. Você vai só pagar. E a pessoa que tem esse movimento, ela diz que está interessada em curso de gestão, mas não está. Ela quer, no fundo, alguém que faça para ela, para não ter que pensar nisso. E esse comportamento é um comportamento imaturo. E na hora que eu trago para as pessoas que aprendem a pensar no porquê elas fazem tudo que elas fazem, desde o plano estratégico, que é o plano do dono, e que quase em lugar nenhum se ensina a pensar de forma estratégica, por isso que eu falo que o meu treinamento é de visão empresarial, eu estou trabalhando no nível estratégico. Sim. O nível tático, a gente quebra as estratégias de longo prazo no pilar jurídico, no pilar contábil, no pilar administrativo, pilar financeiro, pilar comercial, pilar de marketing, pilar de tecnologia e inovação. E eu vou buscar as assessorias para me ajudar a pensar estrategicamente Sim. naquele pilar. E embaixo tem um operacional que é onde você executa. Óbvio, né? Que tem que ter, que é a base da... Que é a base. Aí você tem a secretária, Sem você tem dúvida, você como mão de obra. Então, você saber separar os seus papéis, você é mão de obra, você vai ser remunerado por isso. Você é gerente, você vai ser remunerado por isso. Você é dono, o lucro é do dono. O lucro não é do dentista. Sim. O lucro é de você enquanto dono. Se você não sabe fazer a formação de preço, eu divido toda a formação de preço em 7 centros de custo. Tá. Tem gente que fala, eu compro o fio, sei lá, por 200, eu vendo por 1.000, 5 vezes. O amadorismo, ele tem uma conta que chega. Sim. Todo preço, ele é composto dos 7 centros de custo. Primeiro, custo fixo. Segundo, custo variável. Terceiro, índice de retrabalho. Quarto, quanto eu pago para mão de obra, ainda que seja eu. Quinto, lucro do dono. Sexto, provisionamento médio de impostos em cima da tua alíquota efetiva dos últimos 12 meses. E o sétimo, provisionamento de encargo de cartão. A soma disso é teu preço. É o teu preço, sim. Comissão de venda é em cima do lucro, não é em cima do preço. Então, eu tenho que ter o entendimento disso. Sim. E na hora que eu construo isso, o custo fixo, que muita gente erra, o custo fixo, ele engloba não só as despesas mensais, como o fracionamento de despesas são anuais, como o provisionamento de despesas que você vai ter ou já teve. Exemplo, payback de investimento inicial. Investiu 1 milhão na clínica. Você calcula o payback em quanto tempo? 8 anos. Eu tenho que pagar para quem me emprestou. É que se eu pegar o dinheiro no banco, eu vou ter um boleto para pagar. Se eu pego o dinheiro meu, você não se paga, porque você não tem um preparo empresarial para entender isso. Então, o teu custo mensal, ele aumenta com provisionamento de payback, aumenta com provisionamento para recompra de tudo que você tem de imobiliário. Assim, eu quero trocar de televisão a cada 5 anos. Eu tenho que juntar uns 60 centavos de uma televisão todo mês. Sim. Eu quero trocar de equipe a cada 7 anos. Eu tenho que juntar o dinheiro para trocar de equipe, pintar a clínica, trocar computador, trocar sofá. É provisionado isso. Provisionamento de verba rescisória trabalhista. Tu não pode mandar ninguém embora. Provisionamento das suas férias. Provisionamento do teu budget anual para fazer novos cursos. Sim. Provisionamento para sua aposentadoria. Hoje a gente, no nosso treinamento, eu falo como você construir uma renda passiva daqui a 10, 15, 20 anos para você ter 20 mil por mês sem trabalhar. Eu ensino isso, só que isso tem que ter provisionamento a partir de hoje. Claro. Qual o tempo que você leva para provisionar, para ter um capital lá que te dá esse rendimento por mês? Para você poder ter uma... Se você não faz isso, sabe quando é que você vai ter isso? Nunca. Sabe quando é que vai ter dinheiro para fazer curso? Nunca. Vai ter dinheiro para férias? Nunca, porque você não sabe o quê? Organizar o teu negócio. E aí você constrói um plano de negócio onde eu tenho lá o plano jurídico, dentro do plano financeiro eu vejo o cenário pessimista, realista e otimista, com taxa de ocupação que eu posso variar para calcular o custo hora clínica antes de abrir. A pessoa, quando faz depois que abre, aí já vê a cagada que ela fez. Então, esse comportamento que eu falo, a formação empresarial, eu acabei falando no começo e entra um monte de coisa na cabeça aqui, ele é complementar, porque antes eu chamava meu curso de pós em gestão. Depois eu falei, cara, não, porque você pode fazer durante a graduação também. Sim. É até melhor. Não, você pode fazer antes da graduação. Não, você não precisa de graduação. Meu curso é para aprender a ser dono. Então, eu posso não ser dentista e aprender a ser dono. Sim. Então, um consultório, sim. ele não é atrelado à graduação. A graduação te capacita para ser mão de obra. O meu curso te capacita para ser dono e gestor. Então, são coisas diferentes. E eu tenho uma ferramenta que é o Self Manager, que é o único software no Brasil que faz a formação de preço dessa forma. E ele atrela a agenda, prontuário e a parte de tributação inteligente. Ele sinaliza quando você tem despesa dedutível na pessoa física, você bota na pessoa jurídica, está perdendo dinheiro. E tem gente perdendo dinheiro muito tempo. Não, e isso que você falou de física e jurídica,
Se você perguntar hoje, talvez para 95% dos dentistas, quanto você ganha? Não sabe, Eu não sabe. não sabe. Aí o cara, Ele não separa a despesa pessoal do profissional. Isso que é principal. Aí o cara recebe o dinheiro e vai pagar o aluguel dele. Aí depois não sabe e não tem dinheiro para pagar o aluguel da clínica. E aí vai... É que eu separo no meu software para ficar... Porque assim, quem assiste o meu curso já entende Já entende o que você... que eu separo didaticamente. Que a gente tem assim, pessoa física e jurídica. Você imagina que você tem pessoa física e jurídica. Sim. E aí você ouve alguém falar assim, não, mesmo você sendo uma pessoa física, você é uma empresa. Você é uma empresa. Então, eu tenho 3 contas. Eu tenho conta do Eduardo Pessoa, que é uma pessoa física. O Eduardo Pessoa Física, que é negócio. E Eduardo Pessoa Jurídica, que é negócio. Certo. Paciente pagou, entra no meu banco Itaú e Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Inter, que é pessoa jurídica e pessoa física do negócio. Tá. Meu Banco do Brasil é o Pessoa, que é pessoa física. Então, no final do mês, você tira uma... os dois negócios que eu tenho, pessoa física e jurídica, vão pagar o salário do Eduardo como dentista, como mão de obra operacional, vão pagar o salário do Eduardo gestor e eu vou retirar o lucro do Eduardo dono. Então, eu vou viver com essas 3 remunerações. Sim. Por isso é importante eu saber como Exatamente. todas funcionam, Perfeito. para eu alocar tempo na minha agenda semanal e anual para eu desenvolver cada papel. Então, que horas que eu sou estrategista? Que horas que eu estou buscando novas frentes para fazer novas parcerias? Que é o papel do dono. Sim. O papel do dono é estratégia na veia. Lógico. O papel do gestor, analisar KPI, tomar decisão estratégica sobre como vai para frente. A gente não sabe nem o que é KPI. Bem, se a gente fosse ficar falando sobre isso aqui, é por isso que você falou que você chegou lá sem slide de uma palestra de 1 hora. Porque a gente ia ficar falando. A gente não aqui... falou disso aqui, porque ontem eu estava aqui não vou nem falar as marcas, mas eu estava aqui rodando a feira, um amigo Picanço, você quer dar uma palestra aqui na empresa tal? Falei, cara, quando? Daqui a Agora. 15 minutos, porque o palestrante que via não vem. Aí, cara, sorte, o que é sorte? É você ter a oportunidade e estar preparado. Eu não estava com computador, não estava com um pendrive, até poderia acessar do OneDrive, ou até o Kennedy, um amigo meu de Goiânia, me ofereceu, tem um computador aqui. Ele abriu, eu falei, cara, até eu achar uma aula, mano, visão empresarial na Hoff, é o que eu tô falando aqui, ontem eu falei mais, até falei uma coisa, dá tempo de a gente falar de resultado? Dá. Vambora, dá tempo. Dá tempo, então, porque assim, uma coisa que eu falei ontem, que é importante para você entender como você vai ter resultado em tudo que você tem. Tem muita gente que culpa os outros. Então, a primeira coisa é trazer a maturidade desse raciocínio. Eu sou responsável pelo meu sucesso, pelo meu fracasso, não a minha circunstância. Minha circunstância eu tenho que aceitar e eu vou viver em função disso. Eu sou eu e minha circunstância. Todo resultado, ele é fruto de 7 comportamentos. São comportamentos, dependem só de mim, não depende de circunstância. Primeiro comportamento é você decidir o que vai fazer. Acabei de ler um livro essa semana, que é O Milagre da Manhã. Você decidir é você pagar o preço. Certo. A decisão, ela envolve... Tem uma frase do Bernardinho que você deveria ter mais vontade de se preparar do que de vencer. Porque vencer todo mundo quer. Se preparar, não. A maioria não está disposto a acordar 1 hora mais cedo, 1 hora e meia mais cedo, para fazer o que tem que ser feito. Ficar meia hora menos rodando feed, vendo reels. Então as pessoas querem prazeres momentâneos. Quando você decide, é igual você fazer uma dieta. Quero perder 10 quilos. Você quer perder 10 quilos, há 10 reuniões você promete isso. Preciso perder 10 quilos. Você precisa disso há 10 anos, precisa perder 10 quilos. Quando você fala, eu decidi que eu vou perder 10 quilos, você vai para o nutricionista, você vai correr, você vai fazer a dieta, você vai fazer o endócrino, você vai fazer o que tem que fazer. Então, primeiro, decisão. Segundo, disciplina. O que é disciplina? É você botar na agenda e cumprir. Botar na agenda e simplesmente cumprir. Quem já é dentista já entende que se você tem paciente 2 horas, você atende. 3 às 3, 4 às 4. Por que você não coloca os elementos que não são compromissos de atendimento para agenda? E a autodisciplina, porque, por exemplo, eu tenho a minha mentoria, o Mastermind de MCI, que é toda segunda às 7h30 da noite. Então, disciplina de você estar lá, ao vivo. Só que o meu curso, que chama Meu Consultório Ideal, ele está todo gravado. Então, não tem 1 hora para ele acontecer. É autodisciplina para você botar na agenda e cumprir. E cumprir. Eu vou chegar no quarto para entender. Você vai cumprir. Terceiro comportamento, foco. Você ter capacidade consciente e intencional de estar focado no que está fazendo. Não é para assistir aula lavando louça, não é para assistir aula almoçando, não é para assistir aula mexendo no WhatsApp, no Instagram, não é para mexer. Se você... E é uma base de comportamento, porque isso reflete em tudo. O que você faz em uma coisa, você faz nas outras. Se você não é presente ali, você não é presente com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, e uma hora essa conta chega. Então, foco, terceiro comportamento. Quarto, compromisso com o aprendizado.
Diferente de colégio e de tema técnico de faculdade, você poderia aprender ali, decorar, tirou 7 na prova, passou, depois você não lembra mais. A formação empresarial você tem que ter um compromisso com entender a forma de raciocínio sobre como pensar sobre a coisa. Então, a capacidade de pensar vem do teu aprendizado, não do ensino. Vem do aprendizado, ou seja, esse movimento é seu. Quinto, capacidade de agir, aplicar. Então, eu aprendo, eu aplico. Eu aprendo, eu aplico. Muita gente hoje com obesidade mental tem um monte de informação. Mas não aplica nada. Informação tem um monte, ele fica perdido até porque não busca mentor. Sim. Tem um monte de informação e ele não sabe como aplica. Então, quinto, aplicar. Sexto, fazer com vontade. Se você não faz com vontade, não tem resultado. Se você não aplica, não tem resultado. Se você não aprende, não tem resultado. Se você não tem foco, não tem resultado. Se você não tem disciplina, não tem resultado. E se você não decidiu, não tem resultado. São comportamentos que dependem só de você. E se eu faço esses 6 com constância, não tem como dar errado. E o resultado ele se complementa no ambiente que você escolhe se instalar. Então, se você está no ambiente toda semana com pessoas vitimistas, você vai ser um vitimista. Exatamente. Se você está toda semana falando com pessoas, fala de futebol, do Flamengo, do Vasco, Corinthians, Palmeiras, vai falar disso aí. Vai falar de mulher, fala de mulher, quer falar de coisa ruim, fala coisa ruim. Se você está toda semana num grupo de pessoas que estão falando sobre prosperar no negócio, estratégia na veia, o teu resultado depois de um período ele vai ser diferente do que você falou do Mengão. Então, isso mas daí, E aí, assim, uma das dores que a gente tem maiores, Flávio, vou finalizar com isso, para a gente não estender muito, é não saber atrair o cliente. Como o dentista não tem um pensamento estratégico sobre isso, ele resolve inconscientemente, por exemplo, vou trabalhar em clínica popular ou aceitar convênio. Mas ele não entendeu que a dor dele é não saber atrair o cliente. Ele vai para isso porque lá tem cliente para ele atender. Ele quer alguém que dê o cliente para ele. Só que numa marca, o cliente é da marca. A marca com valor é a marca que tem uma puta carteira de cliente. Então, muita gente hoje investe em tráfego pago para trazer um cliente que normalmente você sabe disso, que é um cliente que falta, que desmarca, que é curioso, que desvaloriza, que acha caro. Mas foi você que escolheu esse cliente porque você não quer aprender isso. E você quer pagar para ter. Sim. A gente teve na última sessão de mentoria uma aula que é como fazer parcerias para lotar a agenda. A melhor indicação que tem é a boca a boca. Eu posso ter um boca a boca de um paciente ou de um profissional de saúde. Quando um profissional de saúde te indica, a validação é maior ainda. Sim. Porque é um profissional de saúde te validando. E a gente tem um modelo de estruturas interdisciplinares que a gente tem algumas ferramentas, tá? Mas a primeira ferramenta, eu vou falar aqui, é uma ficha de pré-anamnese, que está em todos os parceiros. Então, o meu nutricionista, o meu gastro, o meu geriatra, o meu endócrino, uma ficha de pré-anamnese com perguntas que tipo, não tem a ver com a minha parte de odontologia. Você tem dor no braço, formigamento na mão, você tem queixa em relação ao seu peso, você tem queda de cabelo. Cada sim daquele, eu encaminho aquela pessoa para fazer um exame. Legal. Não fazer um tratamento, fazer um exame com aquele profissional, que é a minha referência para poder cuidar. Tá feita, e aí vai. Só que, imagina eu tenho mais do que isso. Você com 10 parceiros, cada um tem a sua agenda lotada nos seus consultórios, dermatologista, cirurgião plástico, todo mundo. Osteopata, tem um osteopata. Cada um dos 10 te indica um paciente por semana dos 40 que ele atendeu. Um por semana. Dá 10 pacientes por semana novos, indicados, são 40 por mês, novos. E dentro do trabalho que a gente faz de endomarketing, eu faço com que meu paciente, intencionalmente, por ano, me indique até pelo menos 5 pacientes. Então, eu com uma carteira de 100 clientes, eu consigo transformar ela em 500 pacientes em um ano. A agenda fica cheia. A agenda sempre lotada, com as indicações de paciente e indicação de outros profissionais de saúde. Só que para isso não tem receita de bolo. Eu tenho que aprender a pensar no mercado e os parceiros que estão nessa tua roda têm que ter alinhamento com o teu código de cultura, que foi o que eu falei aqui no começo do bate-papo. Se não tem alinhamento de cultura, de valores, não resolve. Sim. Se você é uma pessoa pontual jogo, né? E o outro não é pontual, eu quebro um valor, que eu tenho um valor de pontualidade. Então, eu sou muito pontual em tudo. Então, se o meu parceiro não é, ele não serve para estar nesse grupo. Perfeito. Bem, daria pra gente ficar falando aqui até 1, 2 da tarde. Peraí, e por conta disso eu criei o Congresso Harmonia. Então, tem isso que eu ia falar. Cara, o Congresso Harmonia. O Congresso Harmonia, a Facop vai estar lá com a gente, apoiando. O Congresso Harmonia, ele nasceu exatamente dessa crença que eu tenho, que eu, como cuidador de alguém na saúde, eu tenho que ter uma visão integral. Então, o Congresso Harmonia vai ser dia 14, 15 e 16 de março desse ano, lá no C-Design Hotel, no Rio de Janeiro, em frente à praia. Ou seja, ruim, né? Chega um dia antes, vai embora um dia depois para você curtir ali o Rio de Janeiro. A ideia é de eu botar todos esses profissionais de saúde juntos. São 500 congressistas, são 100 palestrantes. O Flávio vai estar palestrando lá também. Rafael Pinelli vai estar palestrando lá também.
Então a gente tem 100 palestrantes na grade e a ideia é exatamente essa. Você vê lá a palestra do nutricionista, a palestra do endócrino, a palestra do advogado, a palestra do contador, e você vê como é que você dá fit com cada um deles e vai não só fazer conexão com aquela pessoa, mas aquilo pode te gerar conexão com esse profissional na sua cidade, que não é ele. Você pode fazer... Eu tenho parceria com o meu cirurgião plástico, operou minha barriga, ele é em São José dos Campos. E os meus pacientes vão para São José dos Campos para fazer a cirurgia abdominal. Ou seja, se quiser ter resultado, tem que estar no Congresso da Hemorragia. Tem que ter... E tem que querer pensar. Então, assim, o Congresso também é para quem quer pensar. Doutor, show de bola. Obrigado pelo papo. Meu, poderíamos ficar aqui 2, 3 horas. Depois a gente marca um maior aí de 1 hora, 1 hora e meia pra gente conversar sobre isso. A gente tem que marcar um café da manhã que acaba na sobremesa da janta, né? Porque vai ficar falando de Deixa gravando. Deixa gravando que isso é coisa boa. Obrigado, viu, doutor? Tamo junto sempre. Valeu, Flávio. Facopcast, a nossa voz é a odontologia e a gestão.